E aí, pessoal, vamos então, acho que é o sexto episódio do Agora Falei Tá Falado, antes era Amigas Cash Oficial. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Paty. A gente se conhece há um tempinho e eu tenho certeza que ela tem muita coisa pra agregar na vida de vocês. Então eu vou deixar com que ela se apresente um pouquinho. Paty, é contigo. Então, eu sou a Patrícia Correia, me conhece mais por Paty Correia. Eu fui convidada pela Manu, tô muito feliz por isso, né? Pelo tempo que a gente já se conhece, essa surpresa que a vida dá, as voltas, né? A gente poder estar aqui hoje. E não sei se eu falo que eu trabalho há 11 anos na área da beleza. Claro! Porque tá linkado com o que vem por aí que nós vamos conversar. É isso aí, gente. Hoje o intuito do nosso podcast é falar sobre a questão do empreendedorismo feminino. O objetivo vai ser orientar e inspirar mulheres a terem os seus próprios negócios, mulheres que desejam empreender. Para quem não sabe, o primeiro podcast foi que eu fiz com uma amiga minha também, minha comadre, e a gente falou sobre empreendedorismo e maternidade. E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre o empreendedorismo feminino. E a gente já vai começar falando algumas coisas assim, por que o empreendedorismo na beleza tá crescendo muito? Paty, é contigo. Eu acho que cada vez mais essa parte de ser da área da beleza é uma busca. Existe o ponto positivo e o ponto negativo, né? Existe o ponto negativo, que eu vou falar, que tem muito a questão de aprovações e N nichos que dá pra ir a fundo. Mas eu vou falar da parte positiva, né? Que vem muito do autocuidado. Então, olhando para o lado bom dessa questão, é onde começa muito cedo já a pessoa a se cuidar, a se amar, né? Assim, a ter aquela... Muito cedo as meninas já têm uma identidade formada, já querem expressar isso com cabelo, já... Enfim, tá cada vez mais cedo isso aflorado, muito marcando mesmo como uma identidade, autocuidado, mas aí existe a parte também de uma aprovação, que é a parte que me preocupa. Essa parte eu acho que preocupa a todos. Não só quem está na área da beleza, mas como psicólogos, terapeutas. Abrange uma área toda, professores, alguns Sim. Pais. E Paty, já vou começar fazendo pergunta assim, ó. O que te inspirou a começar o teu negócio na área da beleza e como foi o teu primeiro passo? Bom, eu me criei no meio dos cabelos, né? Olha. Minha mãe era cabeleireira desde que eu tinha 3 anos de idade. E então eu às vezes eu brinco. E acho que inconscientemente não fui eu que escolhi, eu fui escolhida. Porque como eu me criei ali no meio, aquilo foi tomando conta de mim e eu lembro de muitas memórias, até mesmo do cheiro do spray, até a dorzinha do dedo que eu segurava pra mãe os me fugiu agora o nome? Empreendedor? O grampo. Que daí fazia aqueles bobs, as mulheres iam pra casa com os bobs, né? Então eu botava no meu dedinho assim os bobs, os grampos pra poder ajudar a mãe. E enfim, então isso foi assim, eu tenho certeza que desde lá eu já vim sendo inspirada pra essa área. Mas realmente o pontapé inicial pra mim veio... eu tinha 12 anos, eu comecei fazendo unha. Nisso eu fiquei rolando na área da beleza um bom tempo. Mas quando despertou algo em mim, veio muito da questão da autenticidade. De poder trazer uma identidade naquilo que eu ia vender, né, que era da área da beleza. E não mais um padrão. E isso, há 12 anos atrás, não era cogitado essas ideias de falar de autenticidade e tudo mais. Então eu meio que me senti muitas vezes indo contra Contra a maré do que estava sendo vendido. Mas foi uma das coisas que eu sempre acreditava. Tipo, se é pra mim estar na área da beleza, eu quero expressar algo que eu acredito e acho que toda mulher tem a sua beleza e eu quero poder trazer pra fora isso. Então essas foram as questões que me inspiraram e onde eu... Deu o pontapé inicial. E Paty, qual que foi o teu maior desafio que tu enfrentou lá no começo e como tu superou ele? Então, foi um longo processo, né? Entre idas e vindas. Com 29 anos, então, foi quando eu realmente comecei. 29, Paty? 29. Que legal. Claro, eu falei dos 12 lá, né? Mas com 29 foi quando eu decidi
realmente empreender. O que não foi nada fácil, né? Eu disse pra Manu, ainda foi muito interessante ontem poder reviver tudo, ficar pensando sobre essas pautas. Foi muito especial relembrar de toda a minha jornada, né? Porque o que tu mais precisa é vencer a si mesmo. A mentalidade, crenças. A gente culturalmente carrega muita coisa, assim, de não acreditar que a gente é capaz. Então, essas foram as minhas maiores dificuldades de momento para poder dar sequência, sabe? Tipo, de poder olhar, eu quero que as pessoas, então tá, elas se olhem, sejam autênticas e tudo mais. Mas aí no decorrer, tu começa a lidar com todos aqueles leões e aí aquela mentalidade começa a querer te... Não isso, não aquilo, e bababá, não é pra ti, desiste. Enfim, aquela mentalidade tenta te prender. Então, pra mim, a maior dificuldade não foi nada fora, foi dentro. A minha mentalidade que tava querendo sempre dar essa... Porque quando tu tá com a mente ok, tu passa por dificuldade fora, tu só vai. Sim. Agora, quando não tá legal isso, assim, né, que tu tem essas questões a serem resolvidas e tiradas, é mais difícil. Mas eu acho que todo mundo que começa a empreender tem essa questão dessa parte, assim, cara, tu não vai começar com tudo resolvido. Mas tu vai ter que começar, entendeu? Exato. E no caminho tu vai resolvendo. Isso não só no empreendedorismo, mas em várias áreas da nossa vida. Quando a gente casa não tá tudo resolvido, quando a gente namora não tá tudo resolvido. Quando a gente começa uma faculdade, Sim. Aí é só o começo do problema. Esse então foi o meu primeiro, mas agora então, beleza, vencendo então vamos adiante, vencendo essa mentalidade, aí veio a gestão. A gestão é uma coisa que pega muito, principalmente na área da beleza, assim, eu vejo ao longo dos anos, assim, eu vejo muito que pega nesse quesito. Gestão, não só financeira, quanto da questão de equipe e tudo mais, né? É um desafio. Já teve equipe parte? Já, não foi diretamente, assim, a minha equipe, né? Mas já trabalhei com pessoas, então é um desafio. Não é fácil. Eu que sei, às vezes. E tô embarcando numa nova fase na minha vida agora que vai estar sobre a minha gestão. É hora de executar tudo que isso aqui, ó, toda essa história agora tá na hora de colocar em prática. Sim, tu pode contar um pouquinho do que é esse projeto, que agora eu tô curiosa. Gente, desde que eu cheguei aqui, a Paty não para de falar desse projeto. Eu não tive tempo de perguntar. Mas só se tu puder, se não puder, a gente deixa pra outra hora. Sim. É que, casualmente, a Manu, quando me convidou, justamente eu tava vivendo já a transição desse projeto, nascendo e negociando. E aí, então, fechou redondinho de estar aqui hoje. E amanhã eu já continuo a minha caminhada, só que em um novo lugar, onde estava sob a direção de um outro profissional. E então eu vou ter uma parceria com um amigo meu, onde nós vamos tomar a frente desse com um novo nome, né, dar aquele toque, né, de autenticidade, de identidade da gente. E então vamos ter equipe e tudo mais, e aí vai ser a partir de amanhã que nós vamos estar vivendo. Oh, que show! Parabéns, Paty, vai dar tudo certo. Amém. Vai dar tudo certo, vai conseguir. Amém. E voltando, Paty, aqui é a nossa pauta, eu adoro saber das coisas. Quando tu começou, tu precisou se virar sozinha ou tu teve a tua família, alguém que te apoiou? Então, foi sozinha, foi na cara e na coragem, mas aí no decorrer, sim, às vezes, assim, o fato da família ajudar não é que eles vão fazer algo, né? Mas acreditando, tu já se sente muito bem apoiado, né? E então, quando eu comecei, foi com a cara e com a coragem, mas no decorrer ali a família meio que abraçou junto, assim. É que a tua mãe tá sempre contigo, né? Sim, então... acaba acreditando junto. Tanto que quando eu comecei, foi com ela. Ela tava encerrando já a carreira dela. E eu começando a minha. Então a gente meio que se cruzou naquele momento, assim, né? Tipo, as gerações. Então a gente teve um ano onde a gente acabou trabalhando junto. Que legal. Ela super topou, mesmo que eu vim com toda aquela repaginada, né? Ela topou comigo. Certo, né? Tava Mas o
o meado ali mesmo foi de tipo assim, é isso aqui que eu quero e foi na cara e na coragem, vamos embora. Até porque depois disso ali eu também passei por outros momentos onde eu comprei um salão, eu não tinha R$ 1. Então assim, tem muita história pra contar. Eu tentei migrar aqui o máximo pra gente poder, né, focar. Sim. E, Paty, como foi? Tu falou ali um pouquinho que o teu maior leão foi a questão de lidar contigo, né? Uhum. Com os teus pensamentos, com a tua mente. E ali tem uma pergunta aqui que diz assim, como foi equilibrar a insegurança e a vontade de dar certo? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sim. E as duas não tem nada a ver. Não. Então, eu sou muito do feeling, do detalhe, assim, né? Então, entre equilibrar isso, sempre foi muito na questão de fé, intuição e observar esses detalhes, assim, né? Porque por mais que o quadro por fora não tinha nada favorável ou era desafiador, eu gostava de ouvir, e gosto, né? Sou assim até hoje, a voz que fala, né, dentro de nós. Então, tipo, é ela que me dá esse time, assim, e a paz é meio que minha direção. Por mais que eu olhe que aquilo, meu Deus, não faz sentido, mas a paz vai. É que se tem paz, tá tudo Vai. certo. Porque às vezes parece ser tão óbvio alguma coisa, mas não tem paz. A paz é uma... Então eu sou muito dessa intuição, desse detalhe. E é isso que me faz encorajar a... Não sei se também se eu respondi a tua pergunta, né? Respondeu, sim. Mas... E, Paty, tu falou ali... Eu vou pular uma pergunta aqui, porque eu acho que tu já respondeu ela, então tá tudo certo. Tu falou ali sobre que uma das dificuldades é a questão de gestão. Então, assim, tem muita gente que acha que é super boa no que faz, e muitas vezes tá? Mas a gente sabe que empreender vai além. Tipo assim, a gente te vê fazendo cabelo, mas tem todo um por trás do cabelo, da maquiagem. Tem a compra de produtos, tem a escolha do produto, tem o garimpo de quem tu vai comprar o produto, tem os cursos que tu aprende. E o que tu aprendeu nesse processo sobre gestão, marketing e finanças? Então, tanto faz a ordem? Tanto faz a ordem. O marketing, né? Eu uso muito o Instagram, essa parte. É o nosso maior vitrine. Maior vitrine, maior avenida, maior propaganda de rádio, a maior folder que tinha antigamente, né? Ou era a motinha... O banner na faixa. O banner na faixa, a motinha que passava anunciando. Então, mas eu demorei. Eu demorei pra aceitar, até porque a nossa geração veio passando por essa transição, né? Mas eu comecei muito bem, eu comecei no Facebook. E não tinha muito isso na época no Facebook, né? Então eu já comecei ali muito bem. Mas quando foi pra migrar pro Instagram, eu tive muita dificuldade. Eu tinha uma resistência de tipo, não pode ser assim. Não acredito que vai ter que ser ali. Então eu tinha aquela... Mas aí quando eu vi o resultado daquilo ali, aí eu comecei a utilizar dele ao meu favor. E assim tem sido. Eu ainda acho que eu uso pouco. Mas sempre procuro usar, e não só mostrando o resultado. Sim. Mas conectando com a minha vida. Porque as pessoas se conectam com quem nós somos hoje, né? A experiência, a realidade, nós comentamos antes. Então, e principalmente na área da beleza, né? Não adianta só eu entregar um resultado bom, mas quem é tu como profissional, né? Quem é você que eu vou passar algumas horas. Então tem muito isso. Gestão. Não basta então mesmo ter só talento. Uma das coisas que eu demorei também no meio do caminho para aprender é não misturar o dinheiro. Ser um PJ e ser um PF. Porque... por dois motivos. Um, porque tu começa a dever pra empresa, a empresa começa a dever pra ti e tu já perde a motivação. Porque aí chegou no momento em que eu só entregava pra empresa. E eu não podia me mimar, não podia fazer nada, porque tudo que eu fazia pra mim era errado. Era como se eu estivesse tirando da empresa, porque já tava no negativo nos dois lados. Então, tu vai perdendo a motivação. Tu vai, isso aqui não me dá lucro, isso aqui não sei o quê. Então, eu tive que entender que eu tinha que pagar um preço pra mim, uma porcentagem, e aquele outro restante tinha que manter o salão. Então, eu demorei, mas quando eu comecei, eu ainda estou aprendendo, né? Mas quando eu comecei a entender isso,
a motivação foi melhor, né? Porque daí tu vê o resultado. Uhum. Tu vê o resultado acontecendo e aí... E eu acredito muito que a própria energia de quando tu começa a viver isso de PJ, tu tá liberando uma mensagem ali, né? Então a coisa dá uma fluida diferente, a coisa começa a... E, Paty, eu acho que essa questão ali do PJPF, as pessoas acabam misturando e isso pode levar à falência. Pode. É muito frustrante, né? Sim. Muito... Eu passei por um momento bem difícil, um período assim, e eu até nem sei se a gente já não passou ou se vai ser depois ali. Mas, enfim, foi um dos momentos que eu mais aprendi. Tipo, foi quando eu olhei pro tamanho daquela conta que se tornou. Foi uma decisão de não ter paz, mas eu mesmo assim fui contra a minha intuição. E gerou realmente um valor de dívida muito alto, que pra mim naquele momento era muito alto. Eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, aí eu tive que aprender a diluir, tive que aprender a negociar, E aí foi onde eu comecei o PJ, e aí, graças a Deus, em um ano venci aquilo. Graças a Deus. E, Paty, a gente hoje, tipo assim, ó, qualquer profissional que tá começando, eu tenho certeza que tem dificuldade em precificar o seu próprio trabalho. Como que foi? Como que tu aprendeu? Claro, tu trabalha com a tua mãe desde pequena, mas Sim. os preços, elas vêm, o preço, ele vem se atualizando. Sim. E às vezes o preço que a tua mãe cobrava é diferente do que tu cobra e totalmente diferente daquilo que tu entrega. Como tu aprendeu a precificar isso? Na verdade, essa questão que tu comentou ali da mãe, né? Aproveitando esse gancho. Vendo a minha mãe da forma como ela cobrava, foi onde eu aprendi que eu não queria repetir aquilo ali. Porque no período em que minha mãe foi cabeleireira, elas cobravam muito pelo emocional. Então, pelo medo, pelo pena da cliente, enfim, não era algo profissionalizado, né? Sim. Eu procuro ver sempre assim, questão de o tempo que vai levar, a quantidade, uma média da quantidade de produtos que eu vou usar. Daí tu envolve curso, tu envolve teu tempo de estudo, enfim, tu vai somando todas essas linhas, e que é uma linha muito fina, né? Mas tu vai tentando trazer algo que seja justo, né? Para ambos os lados. Mas é isso, eu tento ver o tempo que eu vou usar, tipo a mecha. Eu usei 5 horas da mecha, minha hora vale tanto. Mas eu não usei tanto de produto, mas a minha hora vale tanto. Então, a partir daquele momento, é aquele valor. Outro exemplo, vou cortar o cabelo. Aí a cliente diz, mas eu quero cortar só as pontinhas. Eu não quero fazer um corte, mas eu tenho 1 hora contigo. Sim. E a minha hora tem valor, ela tem um preço. Sim. Então, é tanto. Então, quando tu entende isso, fica mais leve pra te poder conseguir também cobrar. Tu não fica mais com aquele medo, aquele favor. Não, tu entende quando... Isso vai muito do autoconhecimento também, né? Sim. Maturidade, com o tempo... Isso ajuda muito. Tudo ajuda. E Paty, tu tem assim hoje algum planner que tu usa no teu negócio? Uma agenda, alguma coisa assim, pra controlar essa questão de ter um negócio organizado em si? Eu sei que a agenda, normalmente de horários, né, sempre tem. Mas na questão mais assim financeira, tu anota as suas contas, como é que tu faz? Eu uso muito o auxílio da própria conta do PJ ali, né? Que tem entradas e saídas. E eu gosto do velho e bom caneta e papel. Mas agora, nesse novo momento lá vai ter um sistema e tudo mais, né? Então vai ser um novo momento pra eu me adaptar, assim. E eu também não vou estar sozinha fazendo isso. Então tá tudo certo. Tem jovens me ajudando. Ô, gente, assim, ó, a Paty, pra mim, parece que ela tem 25 anos. Mas fala pro pessoal, Paty, quantos anos tu tem? Tenho 40. Gente, eu espero que quando eu chegar aos 40, eu tenho essa disposição, esse pique. Essa assim, ó, porque, gente, é sério. Pra quem não conhece a Paty de verdade, assim, que, né, convive, conversa,
não sabe que ela tem 40 anos. Porque ela é jovem, ela tem um espírito jovem. Então isso vai rejuvenescendo Certo. automaticamente. Eu acredito nisso. Quero ser que nem minha avó. Minha avó tem 88 e tu não disse que ela tem 88. E tá lá, cheia de vida. Que Deus me abençoe e que seja assim. Amém, com muita saúde. Ai. E Paty, vamos falar um pouquinho assim, ó, agora da questão da autoestima, linkando com o empreendedorismo feminino. Uma pergunta, tu acredita que empreender na beleza também é uma forma de empoderar outras mulheres? Eu diria que é despertar as mulheres. Eu tenho um pouco de receio de usar essa palavra empoderamento. Eu também, eu ia falar isso agora. Eu tenho, na verdade, eu não tenho nem receio, eu tenho pavor, né? Não Na queria questão ser do... Mas eu sou. Eu tenho pavor da questão. Empoderamento feminino. Aí tu vai ver a mulher que fala que é toda empoderada, às vezes tá lá no fundo do buraco. Uhum. Então, E uma coisa, Manu, muito interessante. Eu converso muito, assim, né? Tem muitas meninas pensantes. Minha carta de cliente, assim, ó. Eu sou fã delas. E eu tenho muita troca com elas. E tem as meninas hoje novas, né? São além do tempo, assim. Então, quando eu converso com elas, elas entram nesses links de empoderamento, até mesmo sobre a questão do feminismo. Eu cuido muito pra também não ser tão rígida e parecer que eu estou sendo sim. conservadora, antiquada, blá. Mas eu tento explicar pra elas que no decorrer, e por eu trabalhar com mulheres, o que eu noto, a mulher, ela é a sua pior inimiga. Primeiro, nós mesmos. Nós com nós mesmos. Sim. E segundo, quando a gente começa a se comparar, a gente primeiro se compara. E depois, se eu estou insegura, eu tenho que diminuir a outra também. Então, assim, a gente vai pra um link bem aqui, né? Uma linha bem delicada também. Porque a gente fala muito sobre a questão do homem, como o homem trata, que não sei o quê. Mas tá, beleza, eu também acho que tem muita coisa aqui pra ser resolvida. Mas vamos resolver entre nós. Sim. Vamos resolver entre nós aqui. Por que a gente não pode despertar o que há de bom uma na outra, né? Eu não preciso ter medo de ver a Manu toda florescendo e tal, porque a Manu tem o valor dela e a Manu é uma peça que vai encaixar comigo e junto a gente vai fazendo uma obra, sabe? Eu acho que isso é bem delicado. Bem delicado. Então, por isso que eu não gosto de usar a palavra empoderamento, porque linka com essa outra via. Sim, é um poder que é dado, né? Tu despertar alguém é um poder. Mas eu prefiro usar o termo despertar mulheres para se amar, para se autocuidar, não se comparar. Envelhecer é lindo, sabe? Eu tenho os meus cuidados, óbvio, né? Mas eu não tenho vergonha das minhas rugas, eu não tenho problema com isso, sabe? Tipo, pinto meu cabelo branco, mas eu não fico frustrada porque eu tenho cabelo branco. Isso é sinal que tô dando certo, eu tô envelhecendo, né? Eu tô aqui, eu tô viva ainda, eu tô fazendo história. Então, é isso. Às vezes, assim, eu me entristeço muito, às vezes, até quando a mulher chega, senta, ela se olha no espelho, ela diz, essa luz aqui mostrou a verdade. Daí eu digo, qual verdade? Mas daí eu digo, qual verdade? A que tu quer acreditar, porque daí, isso aqui não pode, tipo, não posso ter isso, não posso ter aquilo, não posso ter isso aqui. E aí a gente vai indo, né? Então, assim, toda vez que eu trabalho com uma mulher ali sentada na minha cadeira, nunca é só um corte, nunca é só um penteado, nunca é só uma maquiagem. Porque é isso, é despertar as mulheres mesmo. Eu vou fazer um link com o que a Paty falou ali da questão de nós, mulheres, sermos as próprias inimigas umas das outras. Gente, isso não é... eu vivi muito tempo dentro de igreja e isso não é... qualquer ajuntamento de mulheres tem isso, tá? Dentro de empresa, dentro de igreja, dentro de qualquer centro, de qualquer clube que tenham mulheres, as mulheres se comparam com outras. Cara, tem muita gente que às vezes foi criada no amor e outras na sobrevivência. Como que eu vou me comparar com aquela pessoa? Não existe. Não existe. Realidade diferente. Exatamente. E o mais forte isso é entre as mulheres. Os homens, eles estão nem aí, né? Eles estão nem aí. Nada. Exatamente. Então, assim, as mulheres, isso é muito forte. E isso é muito prejudicial, porque isso não leva a nada. Então, né, eu concordo plenamente E aí, contigo. quando eu vejo isso, assim, o brilho delas voltando ali, né, então meu coração se enche, assim, eu vejo que eu tô cumprindo meu propósito. Porque é isso. Encorajar, a autenticidade, despertando. Eu sou muito grata mesmo, assim, por poder viver isso, sabe? Por ser como eu sou,
acreditar lá atrás, quando tudo ia ao contrário. Hoje ainda muito mais vai ao contrário, mas eu também vejo hoje muitas pessoas que estão despertas, assim, pra isso, né? Então, hoje a gente não é mais sozinha, né? Graças A Deus. Mas na área da beleza Tava contando os dedos. E, Paty, tem algum momento, assim, que tu sentiu que tu precisou provar mais, assim, por ser mulher empreendedora? Tu precisou provar algo pra alguém? Tu sentiu isso? Já. Não por ser mulher. Uhum. Que mulher, gente, é normal. Eu nunca, assim, não me senti ainda até hoje que eu passei por algo por eu ser mulher empreendedora. Sempre sou muito bem nesse sentido, sou muito bem vista, né? Uhum. Mas eu já passei sim por questão social. Tipo, de tu não ter um apadrinhamento, tu não ter uma herança, tu não ter nome, tu vir de tu ser um improvável. Né? Então eu já passei por situações por isso. Na questão mais social mesmo, assim. Sim. Mas não sou vítima disso e não seguimos. Se olha com dó, né? A vida dá volta, gente. E, Paty, vamos pular lá pra questão das redes sociais que a gente pegou um pouquinho, né? Tu acredita que... Tu falou ali da questão de mostrar a tua rotina, né? Tá. A tua rotina. E tu acredita que mostrar os bastidores e o lado humano do trabalho vai conectar mais com o público? Certeza. Porque assim, hoje eu vejo que tem gente que só mostra o profissional. Profissional, antes e depois, resultado, isso e aquilo. E acaba não se conectando. Há um bom tempo já eu nem mostro o antes. Eu sempre digo, eu quero mostrar ela brilhando já. Porque o antes eu acho meio humilhante. Humilhante é apelido. Eu não preciso me aprovar no meu trabalho. Eu, né, vejo assim, não posto o antes. Porque eu não preciso aprovar no meu trabalho. A não ser quando é algo muito assim específico, uma mancha disso, daquilo, uma coisa que tu teve que resolver. Mas eu prefiro, e mesmo assim eu não exponho de quem é. Mas eu prefiro mostrar o resultado. Mas na verdade o que eu mais mostro é os bastidores. Tá ali. É o cabelo no chão, é o café, é a tesoura, é o secador, é um videozinho pequeno, assim, uns takezinho pequeno, cortando o cabelo, eu papeando com elas. E eu vejo que isso dá um bom retorno, assim. Tudo como tu for expressar na internet é o que tu vai atrair. Tipo, se eu mostrar, uma vez eu conversei com uma colega de trabalho minha, eu disse, olha, se tu continuar nesse segmento de pegar o problema do outro e sempre ficar consertando e postar isso na internet, tu sempre vai atrair esse nicho de cliente. Então, assim, o que eu, nessa longa caminhada, pensei, eu quero atrair clientes que eu me conecto. Tanto que agora eu vou ir para essa nova fase, o que mais... Eu chego... Tem que eu não me emocionar. O que mais me dá certeza disso é a conexão que eu tenho com as minhas clientes. Então, assim, quando foi pra mim dizer o sim, e eu olhar, tipo, eu vou sair daqui, agora nós vamos pra lá, foi saber que eu vendi bem na internet a minha conexão, eu trouxe as pessoas através disso, gerei esse ano de conexão, e hoje eu tô indo e é como se fosse um exército indo comigo, sabe? Tipo, elas estão comigo, elas são fechadas comigo. Fechou. Mas é muito ligado a isso, a essa conexão. E as pessoas, dia a dia, chegam através dessas conexões. De uma coisa que elas linkam, tu expressa isso, tu não sei o quê. E eu não vejo a hora de ter um tempo contigo e tal. Então, eu hoje uso dessa forma, assim, né? Pra mim dá certo, porque é a forma que eu quero vender. Porque é isso, tu tem que saber a forma que tu quer vender. Tem gente que vende por preço, eu não quero cliente por preço. Eu quero cliente por conexão, então é o que eu vendo. Sim. Paty, tu falou uma coisa que é muito interessante ali. O jeito que tu posta as coisas, o jeito que tu fala, que tu te movimenta dentro da internet. E uma coisa eu vejo hoje que, tipo assim, ó, cara, tem muita dancinha, muita trend, muita musiquinha viral. Mas, cara, será que isso é pro teu nicho? Não, eu nunca... Não tenho... Tá lá, funciona, né? Mas aí eu vou o quê? Eu vou atrair cliente. Exatamente desse jeito. Se faz sentido pra pessoa. Sim.
né? Mas Mas essa é tem uma que estar história. sempre ligado. Isso aí. Tem coisa que tu vê na internet que não faz sentido pra ti. Não. Não é tudo porque tá em alta, porque é viral, porque isso, porque aquilo. Cara, não tem. Tem coisas que não é pra ti. Nem tudo que a gente vê na internet é pra gente. Isso eu falei esses dias, eu acho. Se eu não falei, eu pensei, pelo menos. Já criei vídeos criativos, Uhum. mas não movidos A trends. a trends. Uhum. Eu crio a minha trend. Isso aí. A autenticidade é tudo. Ô, Paty, agora assim, ó. A gente já tá indo lá quase pra perto do encerramento, né? Porque já faz quase 1 hora, eu acho que a gente tá aqui. E assim, se tu pudesse voltar hoje no início, o que tu faria diferente? Agora é a parte que a gente chora, assim, quase. Olha, eu não mudaria muita coisa, mas a principal é que nem tu disse, né? A hora que a gente chora, eu me julgaria menos. Eu acreditaria mais em mim. Eu acreditaria mais na minha intuição. Eu teria mudado isso. Mas no mais, assim, eu acho que tudo que eu vivi e tudo que eu passei fez me transformar a pessoa que eu sou hoje. E eu sou grata. Eu sei que muita coisa ainda tenho pra aprender, muita coisa eu tenho pra evoluir, mas eu também sei, como pessoa, onde eu cheguei hoje aos 40 anos e na vida profissional, os meus medos, tudo que eu fui enfrentando e como eu me sinto hoje com isso, sabe? Então é isso, assim, eu me julgaria menos, acreditaria mais, mas num todo eu entendo que o processo foi necessário para Chegar onde chegar tu tá aqui. hoje. Para chegar aqui. E, Paty, se tu pudesse dar um conselho hoje pra quem tem medo de começar, qual conselho tu daria? Bom, o medo é um ótimo ponto, porque é sinal que tu tá mexendo na tua zona de conforto, né? Uhum. Então ele é muito válido, ele é necessário. Tu não tem como tirar o medo. Eu escrevi aqui pra não me perder, assim, né? Porque quando eu vou conversar sempre com alguém que tá empreendendo, assim, parece que eu quero entrar dentro da pessoa pra dizer pra ela, tipo, vai, só vai, né? Então é isso, o medo ele nunca vai sumir, na verdade. Tipo, eu também tenho os meus medos agora nessa nova fase. Uhum. Vai mudando a forma que ele aparece, mas ele continua sendo, porque quando tu sai da tua zona de conforto, é um sinal que tu está te movimentando. Então o medo ele é necessário, não é a falta de paz. Uhum. São coisas diferentes. Totalmente diferente. E isso também é muito interessante a gente observar, né? Então é isso, o medo não sai, a única coisa que acontece é que a gente vai se movendo, né? E não perder tempo tentando se proteger dele, né? Mas usar o medo como teu trampolim de coragem e o diferencial de quem sonha e realiza é isso, é enfrentar o medo, né? Tu pode sonhar e não realizar. E pra tu conseguir se mover desse lugar, tu tem que encarar ele. Ele tem que ir contigo. É necessário. O medo é necessário. Não adianta. Bom, eu não te contei, né? Mas eu também estou indo pro caminho do empreendedorismo agora nos próximos meses e, se Deus quiser, nos próximos anos, né? Eu vou estar abrindo a minha papelaria online e vou estar participando de feiras somente, né? Bem-vinda ao mundo empreendedoras das loucas. E aí, assim, quando tu começou a falar ali na questão... eu comecei com 29 anos... Eu faço 29 esse ano, tá? Sendo mais meticulosa, mês que vem, dia 8. Faço 29 anos e vou estar abrindo, acho agora até dia 20 a gente já inaugura. Então, assim, quando tu começou a falar, não sei se tu percebeu, mas eu enchi os olhos de água. Eu vi que ficou mais velho. Tipo assim, é muito especial, sabe? Muito especial. Então, assim... E essa questão ali do empreendedorismo, ele veio do medo. Sim. O medo foi o meu pontapé inicial. É isso. Porque ano que vem eu tenho estágios da minha faculdade, né? Eu vou trabalhar onde? Quem vai me querer se são 6 horas de estágio lá em Novo Hamburgo? Sim. Então, assim, cara, eu disse, Deus, eu quero começar alguma coisa. É isso. Eu quero trabalhar pra mim, eu quero fazer alguma coisa pra mim. Uhum. Porque às vezes, tipo assim, ó, cara, tu tem que aprender a servir o outro, tem que trabalhar com o outro, tem que fazer as coisas com o outro. Mas chega um tempo que às vezes dentro das empresas tu já é descartável. Uhum. Então, assim, tu deu o teu melhor. E às vezes pra empresa
Tu deu o teu melhor, fez o que tinha que fazer, enriqueceu o bolso deles e tchau, benção. Então, assim, fazer algo pra gente é muito especial. E hoje, eu tenho convivido com mulheres, tipo assim, ó, mulheres que tu não diz que são empreendedoras, mas elas têm os próprios negócios. Os próprios negócios. Estão lá na rede social, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E estão lá, então, cara, o que eu vivo hoje, tipo assim, tem me trazido muito pra essa questão do empreendedorismo. Então, assim, só conectou. Eu não sabia, Coincidências. Eu não sabia que ela tinha começado aos 29. A gente nunca teve um tempo pra falar sobre isso. A Manu não sabia disso e ela não sabia que eu tava vivendo essa fase de também o quanto foi importante eu recapitular tudo isso. Assim. Exatamente. Eu nem consigo traduzir em palavras mesmo o quanto foi importante poder recapitular. Ainda mais nesse momento agora. Assim. Deus, a gente tem vontade de chorar. E Paty, agora a gente já vai pro final. E aqui tem umas perguntas que a gente já respondeu. Então eu vou pular e eu vou te fazer uma pergunta surpresa. Mas tem uma coisa que eu quero falar. Então pode falar. Depois eu faço a pergunta surpresa. Tá. Pode falar. Tem uma parte aqui que fala o que eu aprendi sobre mim. Eu aprendi que eu tenho muita força e muita coragem, muito mais do que eu imaginava. Né? Foi como eu então me julguei no começo, porque eu não tinha noção disso. Então no decorrer do caminho, eu consegui enxergar isso, que, meu Deus, muita resiliência foi criada, né? Porque hoje eu posso estar aqui contando, rindo, tudo lindo, tô vivendo uma nova fase, e tal, mas foram muitos momentos de dor, muitos momentos de choro, muitos momentos de não saber pra onde ir, muitos e muitos momentos de dificuldade, de pensar assim, eu acho que eu fiz a escolha errada, momentos de tipo... Acho que eu não sirvo pra isso, não tenho tanto talento nisso, nunca vou ser boa. Então foi muita coisa, sabe, que foi vencida, que foi trabalhada, não só na minha mente, mas tipo assim, se eu não sou boa ainda no talento, então eu vou estudar mais, eu tenho que melhorar mais. Então eu, sabe, tipo assim, fui indo assim, furando pra encontrar a água ali, assim, né? E é isso, não é toda uma história de romance, o empreendedorismo. Ele requer, sim, muita coragem. Todo momento tu tá se reinventando, mas não porque tu queira, não sei se vou usar essa palavra meio pesada, assim, prostituir o teu trabalho, sabe? Mas porque tu precisa estar se reinventando para se descobrir. Sabe? Eu fui amadurecendo, eu fui pegando o meu time de tipo assim, isso aqui eu sou melhor, isso aqui eu não sou tanto, isso aqui eu sei o quê. Então, tipo assim, eu fui indo me reinventando nesse sentido. E aquilo que eu vejo que eu tenho de melhor é onde eu vou lá e vai! Mas é isso, eu aprendi muito sobre a minha força. E o empreendedorismo, ele traz muito isso. A gente vê o quanto a gente é forte, o quanto a gente é corajoso por permanecer, por continuar. Parece até que a gente é meio teimoso naquilo ali, sabe? Mas é necessário. Aí tu vai criando uma casquinha, tu vai criando uma força, tu já não vai mais dando tanta importância pro que os outros falam, e não que tu despreze, mas eu sempre digo, escuta quem tem resultado. Não escuta qualquer um. Sim. Escuta quem tem resultado. E aí qualquer um que vai falando, não importa. Hoje, nessa mudança, tem positivo e tem negativo. Sim. E a proporção hoje é muito maior. A fala, tanto de um lado quanto de outro. Mas eu olho para quem? Para as minhas clientes. E escuto quem tem resultado. Então isso é muito, muito importante também. Viu? Eu falei, eu tenho isso, eu me empolgo, daqui a pouco eu já não tô aqui falando mais ainda. Paty, a pergunta surpresa é, nessa caminhada de 12 anos, tá? Qual o atendimento que mais te marcou? Tem algum que mais te marcou? Que, assim, te fez chorar? O mais extraordinário, que te emocionou, de verdade. Não precisa falar nomes, tá? Só contar um pouquinho da história e como foi. Rapaz, eu já vivi tanta coisa. Meu Deus, agora eu tô até abrindo um nicho aqui. Eu nem sei te dizer assim, olha. Eu vou tentar escolher um. Meu Deus. Dá pra escrever um livro? Sério? Dá pra escrever um livro. Nossa.
Ela não sabia que ia ter a pergunta Não. surpresa, tá, gente? Eu não Eu falei, tô não tentando informei. Não informei. Eu vou usar um que me marcou porque moveu muito a questão do salão em si. Mas eu tive muitas histórias de meninas do orfanato que eu trazia pro salão, mas eu não vou linkar essas. Eu vou nessa outra ali que me marcou muito em questão de fé, amor e tudo mais. Era uma noiva e ela decidiu fazer o casamento dela na rua. Uhum. E naquele dia a chuva tomou conta. E a gente. Então eu tava no meu salão, era um salão pequeno, minha mãe tava me auxiliando, a Rebeca também, minha irmã. Uhum. E tinha mais uma menina maquiando. Então estávamos de 4 profissionais, mais as madrinhas e a noiva. Isso era um negocinho desse tamanho assim, uma vitrine. Aí. Então eu peguei antes de começar o atendimento, eu pedi pra todo mundo parar e a gente se reuniu e orou pra abençoar aquele dia. Uhum. Até aí tudo bem. E a chuva não parava. E a chuva não parava. E a gente continuou aquele atendimento e aquela coisa, uma madrinha arruma outra. E aí a noiva ali, nós ali e tal. E aquela chuva parecia que engrossava mais ainda. E aí nisso um padrinho que tava lá pegou e me mandou mensagem: Patrícia, para tudo aí e começam a orar. E eu peguei, pedi pra todo mundo parar os atendimentos, parar todo mundo. E nós todas começamos a colocar a mão pra fora, tipo ali intercedendo e orando e declarando que o céu viesse se abrir, que o sol viesse aparecer e tal. A gente declarou ali, beleza, seguimos na fé. Daqui a pouco o padrinho só me mandou assim: eu vi um feixe de luz aqui. E eu, opa, vai dar sol. Tipo assim, nós vamos conseguir fazer esse casamento acontecer. Foi dia 23 de setembro, se eu não me engano, mas eu não me lembro de que ano. Uns 4, 5, 6 anos, não sei, não me lembro. E aí, então eu tô ali arrumando, mas aí foi tipo assim, diminuindo e foi ficando aquela garoa. E aí quando eu estou finalizando a noiva, que eu pego a coroa dela de flor, que eu coloco na cabeça dela, eu lembro dos passarinhos cantando. Não. E aí a gente olhou pra fora, assim, quando a gente olhou pra fora, tava aquele céu assim, não tava ali a luz, mas a luz a gente via os raios lá onde era pra ser o casamento dela. Não. E aí aquilo assim foi um momento assim, eu tenho vários, mas aquele ali, ele realmente selou meu coração, sabe? De amor, fé, tudo. E até hoje, quando a gente se encontra, eu e a noiva, a gente tem aquele momento, a gente sempre revive aquele momento, sabe? Porque foi escutando o som dos passarinhos que a gente creu que realmente aquilo que nós tínhamos declarado, Deus ama casamento, gente. Ele ama a aliança. Ele ama. E é engraçado porque, né, a gente que leu a Bíblia e estudou, tem uma história na Bíblia que é ao contrário. Lembra? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu lembrando, tu contando, eu lembrando da história da Bíblia. Verdade. Que daí na Bíblia eles pediram chuva. E aí um profeta viu lá no fim do céu, lá no horizonte, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aqui foi o Foi sol. ao contrário, foi a luz. Foi o sol. Um feixe de luz, os passarinhos cantando. A gente teve certeza que a resposta ia vir. Então, tipo assim, foi uma questão de fé muito... o ensinamento na prática. E Paty, agora para nós encerrar, deixa uma mensagem. Na verdade, hoje eu vou pedir uma mensagem para as tuas clientes e uma mensagem para Paty daqui 5 anos. Eu nem vou pedir de 10, só para Paty daqui 5 anos. Qual a mensagem que tu daria para ela? Ah, isso também não tava na pauta, tá? Minha cabeça vai rodando durante o podcast e vai indo. Para as minhas clientes. Ai. Bom. Ainda mais nesse momento, assim, depois de tanta mensagem que eu já recebi desde ontem, né? Cara, o que eu digo todos os dias sempre, que eu agradeço muito, muito a Deus por Ele me dar a oportunidade de viver o que eu vivo. E eu me sinto muito rica por cada pessoa que entra aqui dentro. Então eu sou muito grata, porque as minhas clientes, eu sei que elas realmente, quando elas vêm entregue. E isso não tem preço que pague, sabe? Tu poder ter uma pessoa sobre a tua mão
e que confia completamente em ti. Então, assim, nem que eu tente em palavras descrever o que eu sinto por elas. E como eu disse já antes brincando, que eu sou fã. Não, eu realmente sou fã das minhas clientes. Eu realmente sou... Cara, eu sou muito grata. É vocês que me impulsionam, é vocês que me encorajam. Eu vejo muito a força de Deus através de cada uma de vocês. Quando vocês entram dentro do salão, isso é uma soma assim que recarrega a minha bateria. Eu nunca pude dizer assim, ó, me senti desgastada porque me sugaram. Do contrário, eu me sinto abastecida quando eu tenho cada uma de vocês. E se eu tô vivendo hoje esse sim que eu tô dando, não é só por mim, é por vocês também. É por poder receber vocês em um lugar melhor. E eu sei que eu escuto delas, Paty, se tu tiver com uma cadeira no meio da rua, nós vamos estar contigo. Então, é isso. Eu, de coração, agradeço. E eu acho que eu não consigo traduzir em palavras mesmo. Não tem. É muito grande que não cabe. Eu sou muito feliz, muito mesmo. Eu sei que é só o começo dessa nossa nova caminhada. Ai, Paty, daqui 5 anos. Garota. Me agradeça, hein? Por essa coragem de agora. Daqui 5 anos eu vou reviver a tua mensagem. Me agradeça por essa coragem de agora, por... É isso, nós vamos ver muita coisa e vamos viver muita coisa. E eu sei que quando tu estiver vendo isso, tu vai olhar pra mim com gratidão, né? Por esse tempo. É muito louco tu pensar isso, né? Contigo daqui 5 anos, assim, isso chega a dar um bug. Mas é isso aí. Tu vai viver histórias do qual a gente tá plantando agora. E é isso, tu vai me agradecer pela coragem. É sobre isso. Sem muito romantismo, tu vai me agradecer pela coragem, porque eu olho pra Paty de 5 atrás, 10 atrás, e eu penso, obrigada, garota. E muitas vezes acolho, né? E talvez tu vai ter que me acolher, porque também, né, não só a coragem, mas a gente vai enfrentar coisas do qual tu lá na frente vai estar mais madura, vai olhar e vai dizer... Vem cá, calma, porque passou, a gente venceu. Gente, então, esse foi o 6º episódio, que antes era Amigas Cast Oficial, agora é Falei Tá Falado, porque a gente fala muito sobre a realidade. Então, assim, Falei Tá Falado é um podcast sem edições, sem corte do que foi falado. Então, Falei Tá Falado, é isso aí. E eu quero te pedir já pra deixar o teu like, se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo. E agradecer também a audiência de todos que vão visualizar, todos que vão compartilhar. E até o próximo, gente! Tchau, tchau!